Ei, pessoal, vamos conversar um pouquinho sobre este livro aqui, Você é Aquilo que Ama, do James Smith. Aqui o autor, que é anglicano, precisamos citar, que é justamente para entender o que ele vai trazer aqui de reflexões nessa obra. Ele começa nos dizendo, basicamente, o título do livro, Você é Aquilo que Ama. Por quê? A ordem é basicamente a seguinte: o que você faz revela o que você ama, e o que você ama revela quem você é. Porque a frase que mais vamos ler no texto, você é aquilo que ama. Bem, como seres humanos, nós somos seres programados para amar. Então, a pergunta não é ah, se você ama, mas o que você ama, porque é impossível não amar. Você ser humano já significa que você é predisposto a amar algo acima de todas as coisas. Então, mais uma vez, a pergunta não é se você ama, mas é o que você ama. E a partir disso, James Smith traz a formação dos hábitos na formação dos nossos amores, porque Deus nos criou seres de hábitos. Ele vai desenvolver bastante aqui a ideia das virtudes, porque as virtudes são bons hábitos, em contraste com os vícios, que são maus hábitos. E, acima de tudo, a virtude do amor, com base no texto de Colossenses. Então, quando Paulo fala aos Colossenses, revistam-se de Cristo, revistam-se do amor de Cristo, ele aqui está dizendo que revistam-se de amor, ou seja, o amor é algo de fora para dentro, e é algo que você vai lá e busca. E a partir dessa formação de hábitos, ele traz a perspectiva do culto histórico, da adoração como formação dos nossos hábitos. Então, ele vai discutir toda a liturgia do culto. Aliás, liturgia é uma palavra que vai aparecer muito nesse texto, nesse livro. E ele vai discutir como que o culto forma os nossos hábitos e como que esses hábitos moldam o nosso amor, a nossa adoração a Deus. Como que esses hábitos litúrgicos calibram o nosso coração para amar o que é certo. Porque, mais uma vez, você não tem opção. Ou você ama ou você ama. A pergunta é: qual está sendo o objetivo do seu amor ali? Então, ele vai discutir toda essa questão, reforçando a importância do culto histórico, do culto como ele sempre foi. E ele também debate a questão de que o nosso dia a dia está sempre repleto de liturgias. Ele dá o exemplo do shopping, ele faz um capítulo inteiro só mostrando como que a liturgia do shopping molda o nosso comportamento lá dentro. É até interessante esse capítulo. A primeira vez que eu li, eu não entendi nada. Por isso, eu recomendo que você leia 2 vezes, porque eu só fui entendendo a segunda vez que eu li. Mas, continuando, ele, a partir dessa perspectiva de que tudo na nossa vida é hábitos, tudo é rotina, tudo é litúrgico, para o bem ou para o mal, ele direciona o nosso olhar para a liturgia do culto. O culto histórico. E ele vai debater essa questão, porque se a igreja está sempre em busca de novidades, coisas novas, ela não vai formar esse hábito, porque o hábito é rotina, o hábito é formado por aquilo que você faz repetidamente. Então, imagina um hábito que é formado ao longo de anos, centenas de anos de prática. E ele também destaca que é justamente essa liturgia do culto que torna a igreja, algo diferente de tudo que nós vemos no mundo, porque a igreja tem um aspecto transcendental. Ela precisa direcionar o nosso olhar para fora desse mundo. Então, imagina, ele dá esse exemplo, imagina um culto de jovens em que o jovem encontra nesse culto a mesma coisa que ele encontra num clube desportivo, ou que ele encontra na balada, ou que ele encontra em outros ambientes que ele frequenta. Não vai ter nada de diferente na igreja. Então, no fim, a igreja só vai ser mais uma coisa para ele, entendem? E é isso que ele vai debater, como que o culto litúrgico calibra o nosso coração para amar o que é certo, para amar o que devemos amar, que é a Deus, que é Cristo.
e como que esse amor é calibrado à medida que nós vivemos o culto histórico, o culto, a prática do culto como ele sempre foi. Até lembrei que eu fui numa igreja esses dias, e ela é uma igreja batista bem tradicional, que o culto começava com o prelúdio, tinha bilhões de anos que eu nem falava essa palavra. Começa com o prelúdio, com a leitura bíblica, com o louvor do inário cristão, depois a palavra, ceia, todo domingo tem ceia nessa igreja, e depois o pós-lúdio, né, o instrumento, enquanto cada um vai ali ruminando aquilo que ouviu, para então seguir para casa. Totalmente diferente de muitas igrejas que a gente vê hoje, inclusive a igreja que eu faço parte hoje é bem diferente. Não deixa de ser igreja, não deixa de crer na Bíblia, é uma igreja super fiel, mas não é histórica. Ela não é histórica. E, por exemplo, ela tem as paredes pretas, que hoje é a questão do momento, né? É difícil você encontrar uma igreja que não tenha as paredes pretas hoje em dia. Então, é isso que o autor vai discutir, como que a gente deixa o momento, a moda, né, a tendência do momento, tomar o lugar daquilo que é histórico, e isso acaba descalibrando o nosso coração, muitas vezes, sem que percebamos. E acaba que é uma discussão interessante. Pode parecer meio preconceituosa com a questão das igrejas mais modernas, mais pentecostais, mas no fim é uma discussão muito interessante. E o autor escreve muito bem, ele faz muitas referências interessantes, é muito legal o debate que ele traz, a visão ampla que ele traz a respeito das virtudes, principalmente levando aspectos de Aristóteles e São Tomás de Aquino, que são duas grandes figuras que vão ali apresentar as virtudes para a gente, como elas são, e acaba que é uma leitura bem reflexiva, me fez repensar muitas coisas e nos leva a questionar, cara, o que é que eu tenho amado no meu dia a dia? O que é que eu tenho amado? O que é que eu tenho buscado? Se você pega o seu dia, faz assim uma varredura na sua rotina do dia. Depois disso, o que é que os seus hábitos revelam sobre os seus amores? Será que você tem amado a Deus? Será que você tem amado você mesmo? Será que você tem amado os seus filhos? Então é isso que o livro nos propõe a refletir. O que os meus hábitos revelam sobre os meus amores? Porque isso vai revelar quem eu sou. E é uma conversa ali bem interessante. Esse livro casa muito bem, tem um outro livro desse autor que é Desejando o Reino, que também é bem legal. E também o Liturgia do Ordinário, da Tish Warren, que eles vão basicamente falar a mesma coisa. Do mesmo jeito que o Smith traz o culto para a nossa rotina, a Tish Warren também traz o culto para a rotina, principalmente da mulher. Então, são duas leituras que se complementam. Sugiro bastante que vocês leiam esses dois livros. Eu li primeiro Você é Aquilo que Ama e depois li Liturgia do Ordinário. Esse ano eu reli os dois, mas reli primeiro Liturgia do Ordinário para depois reler Você é Aquilo que Ama. Lemos no clube de leitura que eu tenho aqui no WhatsApp. Aliás, se você quiser fazer parte, deixa uma mensagem aqui embaixo que eu te mando o link. E nós combinamos as duas leituras e foi assim uma discussão bem enriquecedora. Então, vale a leitura. Fica aqui essa dica e eu gostei bastante. Agora eu quero saber de vocês assim, quem já leu, o que que acha? Comenta aqui embaixo porque eu adoro discutir sobre livros com vocês. É isso.